Olá, irmãos, paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É mais uma leitura bíblica aqui conosco, a Igreja Evangélica Sarça Ardente do Parque Presidente Dutra. Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos, e aqueles que estão se chegando, você que vai verificar e vai fazer a reprodução desse vídeo posteriormente, pode deixar o seu comentário. Você que já foi avisado sobre essa live e está entrando ao vivo aqui com a gente, comente aí, tá bom? Se está sendo possível escutar, se está bem audível, tá? Se o som tá bom para você, se estiver tudo ok, a gente dá prosseguimento, tá bom? Ótimo. Que maravilha, irmãos. Então, quero começar orando com os irmãos nessa noite. Para que a gente inicie a leitura bíblica. Hoje nós vamos finalizar o livro de Êxodo, né? O pastor Rodrigo ele começou a carta a Timóteo na sexta-feira, e aí ele pediu para que eu pudesse finalizar o livro de Êxodo. Nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 39 e o capítulo 40, tá bom? Então acompanhe comigo aí na sua Bíblia, aí na sua casa, onde você esteja. Acompanhe comigo essa leitura bíblica, mas vamos orar antes, tá bom? Senhor Deus, nessa noite nós queremos agradecer pela sua misericórdia, pela sua graça, de nos capacitar, Pai, com o fôlego de vida e nos presentear, Pai. Pai, nós agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela essa semana que se inicia, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós também. Abençoa os meus irmãos que estão aqui nessa transmissão ao vivo, aqueles que vão acompanhar posteriormente, Pai. Todos aqueles que estiverem em contato com essa mensagem, que o Senhor possa continuar abençoando e que essa mensagem de hoje seja a bênção na vida dos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, capítulo 39 de Êxodo, verso 1, diz assim: Com fios de tecido azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, né? Então essas vestes, irmãos, vestes litúrgicas, vestes que era para ser utilizado no ofício do sacerdote. Fez o colete sacerdotal, né, de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Em algumas traduções traz esse colete, esse peitoral sacerdotal como éfode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e linho fino torcido. E bateu o ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino com os fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra artesanal. Então a ideia de se bater o ouro, né? Ele fica uma lâmina de ouro, e aí você corta e faz aquilo que você bem entende com ele. E isso era um ofício artesanal que o Senhor capacitara, né, havia capacitado alguns irmãos para trabalhar com esses objetos naquele período. Verso 4, fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atada às suas duas extremidades para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete, por ele preso, foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino, trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, né? Então essas cores, azul, roxo, vermelho, dourado, eram as cores das vestes sacerdotais, aquilo que adornavam as vestes sacerdotais. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez o peitoral, trabalho artesanal, como colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado, com um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Ou seja, essa veste que foi feita foi dividida em 4 fileiras e em cada fileira haviam pedras preciosas.
Na segunda fileira tinha turquesa, safira, diamante. Na terceira fileira havia jacinto, uma ágata e uma ametista. E na quarta havia crisólito, ônix e jaspe, né? Ou berilo, ônix e uma jaspe, né? Então, cada tradução traz uma versão de nome que as pedras preciosas eram conhecidas e são conhecidas hoje em dia. O que importa é que haviam 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada um gravada como um lapidador, como gravuras de selo com o nome das 12 tribos. Para o peitoral fizeram correntes trançadas de ouro puro como as cordas. Bom, irmãos, nesse primeiro momento a gente começa a acompanhar como era feito o detalhe de cada item colocado nas vestes sacerdotais que o Senhor tinha ordenado a Moisés e Moisés tinha passado para as pessoas. E Moisés, depois que as roupas, todos os adornos estivessem prontos, ele ia conferir para ver se aquilo realmente estava da maneira que foi sido pedido para se fazer. Verso 16, de ouro fizeram 2 filigranas e 2 argolas, 2 engastes de ouro, né? E quais prenderam as 2 extremidades do peitoral, do éfode ali na frente, né? Prenderam as 2 correntes de ouro, as 2 argolas na extremidade do peitoral, e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas, unindo as peças dos ombreiros do colete sacerdotal da parte da frente. Então eram roupas sacerdotais muito bonitas, né? Muitas cheias de requintes, de ouro, de linho, de coisas muito preciosas, coisas que eram difíceis de se encontrar e havia sido arrecadada, né? O povo havia feito a doação e dessa maneira foram feitas essas roupas sacerdotais. Verso 20. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próxima da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral às argolas do colete como um cordão azul, ligando-as ao cinturão, para que o peitoral não separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul. É uma obra de tecelão, né, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida como uma argola para que não se rasgasse. Ou seja, todo esse desenho que foi construído aqui no peitoral, ele tinha uma abertura e uma argola que unia todos esses elementos para que eles não se rasgassem. Era como se fosse uma obra realmente de arte. Um artesão havia construído aquela roupa que o sacerdote usaria, né? Que só o sacerdote usaria. Era uma representação sacerdotal. Aquela roupa havia um significado por trás dela. Não era simplesmente um traje, um enfeite, não. Havia todo esse significado sacerdotal, esse significado de uma pessoa separada para Deus. Fizeram romãs de linho fino trançado e de fios de tecido azul, né, roxo e vermelho em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando em volta da borda entre as romãs. Então fizeram símbolos de romãs, né, de linho, e fizeram sininhos. Então a roupa inteira ao redor do corpo do sacerdote tinha sinos e símbolos de romã, sino e símbolos de romã. Né. Os irmãos sabem que a romã, né, até hoje, ela traz um elemento para algumas culturas, assim como a lentilha traz, assim como também alguns elementos. Quem aqui nunca ouviu falar, olha, comer lentilha no começo do ano é bom, comer romã é bom, né? Então são alguns elementos que simbolizavam uma prosperidade, simbolizavam um cuidado de Deus com o povo, um cuidado, algumas simbologias que traziam uma espécie de entendimento de prosperidade, entendimento de cuidado, né? Então eram esses símbolos que eram utilizados antigamente e tinham essa conotação. É muito importante a gente entender que essa simbologia, esses itens, nós não devemos colocar neles alguma espécie de superstição, porque infelizmente hoje há muitas pessoas que conseguem ter muito mais fé
em símbolos, em objetos, em itens que ela possa tocar, do que na crença em Deus. É muito mais hoje uma necessidade de materializar uma experiência com Deus. Então, às vezes, o símbolo, o objeto, ele, para algumas pessoas, ele tem um valor maior do que o próprio Deus. Ele tem uma concentração de fé. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Os símbolos eram utilizados antigamente. O templo, por exemplo, no tecido do templo, né, da tenda da congregação. A gente lê, por exemplo, nos capítulos 30, 31 lá, nesses tecidos haviam figuras de querubins, de anjos pintados, né, desenhados, bordados nesses tecidos. Ou seja, havia essas imagens lá. O problema é quando nós começamos a dar mais atenção ao símbolo, ao objeto, à imagem do que a Deus. Começamos a depositar, a concentrar a nossa fé, a nossa crença nesses símbolos do que no próprio Deus. No entanto, que houve um episódio assim no Antigo Testamento também, onde Deus havia mandado levantar um bastão com uma serpente. Todo que aquele olhasse naquela serpente, né, ficaria são, ficaria curado. O problema é que aquele símbolo, aquele bastão, aquele objeto, começou a ser tanto um depósito de fé e de idolatria, que mais para frente o Senhor ordena que se destrua esse objeto, porque as pessoas estavam adorando aquele objeto. Então, por isso a necessidade de tomarmos cuidado com símbolos, com objetos, com itens que são utilizados às vezes para ser um ponto físico, um ponto de fé, um objeto, um ponto de fé. Então, muito cuidado com isso. E para Arão, verso 27 do capítulo 39 de Êxodo, para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros, os calções de linho fino trançado. Ou seja, o sacerdote ele recebia toda uma vestimenta, todas as suas roupas eram detalhadamente pensadas. O cinturão também era de linho fino trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado, ou seja, aquilo que era colocado em cima aqui no sacerdote, e gravaram nele como se grava um selo, dizendo assim, consagrado ao Senhor. Então o sacerdote carregava um diadema, um símbolo, como se fosse um pedaço de um material, né, um material de ouro puro aqui em cima da sua cabeça, escrito separado para o Senhor, consagrado ao Senhor. Então, era essa simbologia, a representação do sacerdote. Consagrado ao Senhor. Consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, né, ou da mitra ali, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Essas roupas sacerdotais, irmãos, elas eram utilizadas no Antigo Testamento para mostrar que aqueles homens, eles eram separados do Senhor. Então a roupa que eles utilizavam tinha uma representatividade que diferenciava entre o sacerdote e os homens comuns do povo, os homens do povo, né? Então tinha os sacerdotes que cuidavam da coisa do Senhor e os demais. E esses homens recebiam umas vestimentas diferenciadas. Isso no Novo Testamento, com o Senhor Jesus, com os apóstolos, com os discípulos ali, essa conotação de vestimenta, não entrando no detalhe de pudor, nem nada nessa questão. Estou falando de representatividade religiosa. Essas vestimentas elas já não estavam assim presentes no começo da igreja. No entanto, que as pessoas elas se vestiam de maneira muito igual. Isso
é percebido, por exemplo, quando havia a confusão de não saber entre os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, quem é o Senhor ali, quem é Jesus, né? Eles vestiam a mesma roupa, se comportavam assim, às vezes uns eram identificados pelo modo de falar, mas as roupas não faziam distinção entre eles, né? A roupa não fazia essa distinção entre os irmãos, né? Tanto que quando Judas levou lá os guardas para que prendessem, maniatassem a Jesus, o Judas teve que identificá-lo com um beijo, né? Beijou e assim, dessa maneira, identificou quem era o Jesus no meio ali. Jesus passava entre as multidões, se apertava tal, e saía assim, sem ter essa diferenciação, né, na sua veste, nesse sentido de representatividade religiosa. Com tudo isso, voltou a ser utilizado já no catolicismo, e quando ocorreu a Reforma Protestante, né, os irmãos que têm às vezes a possibilidade de participar das escolas dominicais já ouviram sobre a Reforma Protestante, né, sobre o surgimento das igrejas protestantes, das igrejas reformadas e aí por diante. Essa roupa que ela levava o nome de sobrepeles, ou seja, era uma vestimenta sacerdotal, ela deixa de ser utilizada e ela se mantém somente na igreja da Inglaterra, chamada Igreja Anglicana. Então, quando os irmãos virem algum bispo da igreja lá na Inglaterra, os irmãos vão ver com umas roupas vermelhas, né, uns mantões assim, né? Nas igrejas reformadas é só na Anglicana que se mantém, né? Por quê? Porque ainda havia essa diferenciação nas vestes sacerdotais do sacerdote em si, do líder religioso, e a diferenciação com o clero, né? Com os membros da igreja, uma linguagem mais simplificada. Lembrando que há dons na igreja, né? E há pessoas que exercem o dom de liderar o povo de Deus, como pastores, bispos, presbíteros e aí por diante. E há outros, né? Estão profetas, aí tem os dons, né? Mas a relação sacerdotal, o ministério sacerdotal que outrora no Antigo Testamento era para um grupo de uma família que pertencesse a uma tribo, no caso a tribo de Levi, isso no Novo Testamento já diz o sacerdócio de todos os crentes, porque o mesmo Jesus também não era da linhagem sacerdotal da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E Jesus segue um sacerdócio não segundo a ordem de Arão, ou seja, da linhagem de Arão. Ele segue um sacerdócio, como o livro de Hebreus nos fala, um sacerdócio que não tem começo e não tem fim. É um sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Tá bom? Bom, mas para a gente entender que nós todos temos o sacerdócio, o ministério da reconciliação, tá bom? E ainda assim, hoje nós temos como costume algumas diferenciações, né, de veste, por exemplo, né? É comum nós adotamos algumas representatividades de veste da onde as igrejas vieram, né? Por exemplo, da Europa, né? A maioria das igrejas, né, que a evangelização veio da Europa, Estados Unidos, para as nossas regiões depois, então a gente segue alguns costumes assim. Bom, verso 33. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, e a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de ouro, o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença ou da preposição, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático, a cortina da entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os utensílios, a bacia e a sua base,
as cortinas externas do pátio com as suas colunas e as bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas, as estacas de tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro, e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, né? As vestes do ministério, para as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes dos seus filhos para quando servissem como sacerdote. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então, Moisés os abençoou, né? Então, essa bênção vem da parte de Moisés, dizendo que está tudo feito de acordo com o que havia sido ordenado por Deus. Verso 1 do capítulo 40. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, no primeiro dia do mês, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com véu. Os irmãos se lembram da arca da aliança, já foi comentado. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas, aquele candelabro que os irmãos já viram em algumas igrejas, algumas representações dele. Põe o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina na entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto em frente da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Põe a bacia de água entre a tenda do encontro e o altar e encha essa bacia com água, onde fazia a purificação ali. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Verso 9. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há. Consagre-o juntamente com tudo que lhe pertence, e ele será sagrado, ou será separado, ou será santo, Santo é separado, consagrado para aquele ofício. Depois unja o altar do holocausto e todos os seus utensílios, consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também, ungir é ungir com óleo, é passar o óleo, é jogar óleo, é betumar com óleo ali. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Verso 12 do capítulo 40. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os se lavar. Eles deveriam lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, ou seja, as vestes que nós vimos no capítulo anterior, toda aquela roupa, todo aquele pendurário, todos aqueles itens, aqueles ornamentos, visto Arão daquela maneira, unja-o, ou seja, coloque óleo sobre ele, derrame óleo sobre ele e consagre-o, ou seja, daquela representatividade da consagração, da unção com óleo, era para separar aquele sujeito, aquele homem, aquele sacerdote. Traga os filhos dele e vista-o com túnica. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Então, no Antigo Testamento, irmãos, a unção com óleo, o azeite, quando era colocado sobre a pessoa, era uma maneira, uma representação do próprio Espírito do Senhor, consagrando, separando aquele irmão, no caso só irmão, não havia sacerdócio feminino, não havia sacerdócio feminino, nós tínhamos ali no máximo juíza, profetisa, mas não havia esse ofício sacerdotal feminino, naquele período lá. Então, os homens era derramado sobre eles óleo, e esse óleo representava a separação daquele irmão pro serviço do Senhor. E da mesma maneira que acontecia com o irmão, acontecia também com os utensílios da tenda da congregação. Lembrando que ainda não havia o templo. Eram barracas que eram erguidas, essas barracas com pano por cima, dessa maneira mesmo, eram barracas, eram tendas, Tenda, a gente, vamos lembrar da tenda, aqueles irmãos que às vezes vão para o litoral e tem aquela tenda
que ficam as famílias lá embaixo, né? Então eram essas tendas assim, não havia o templo, não havia a construção, né, de blocos, nem de cimento nem de barro, não havia essa construção naquele período para o templo, né? Eram tendas porque o povo estava peregrinando no deserto, ou seja, andando 40 anos lá pelo deserto até chegar na Terra Prometida, e depois de um longo período de tempo ainda, sobe o coração de Davi querer construir o templo. O Senhor Deus não permite que Davi construa, e sim que o seu filho chamado Salomão, muito bem, o seu filho chamado Salomão, construa o templo. Mas até então, esses objetos, esses itens, eram todos separados para aquele ofício para o Senhor. Era separado para aquilo. Então essa unção, esse derramar o óleo no Antigo Testamento tinha essa função, né? Tinha essa função de consagrar, né, ao Senhor aquele objeto, aqueles itens. Então eles eram sagrados, e o que era sagrado não poderia ser profanado. O que é profanar? Profanar é utilizar fora do serviço de Deus os itens que foram ali separados para aquele ofício. Então, por exemplo, se eu pegasse aquela bacia de água que ficava entre o altar e a porta, se eu pegasse essa bacia de água e utilizasse na minha casa, eu não poderia fazê-lo, porque aquele objeto havia sido separado única e exclusivamente para ser utilizado lá, na tenda da congregação ou posteriormente no templo. Então era um ultraje, era uma ofensa muito grande quando acontecia, por exemplo, em momentos de guerra, onde um exército inimigo dominava o povo de Israel, pegava aqueles itens, saqueava o templo do Senhor e tirava do templo aqueles itens e levava para si. Então aquilo era uma ofensa muito grande para o povo de Israel, porque são itens separados para o Senhor, e agora esses itens estão sendo utilizados em coisas que não são do Senhor, né? Pelos exércitos inimigos, por exemplo. Houve até um tempo que a Arca da Aliança foi levada, né, pelo um povo, né, no período lá do Samuel, né, daquele tempo lá a gente vê, e houve até um castigo para esse povo que havia roubado a Arca da Aliança. E o castigo foi a formação de úlceras e hemorroidas, né, nas pessoas que haviam roubado. Então eram objetos que deveriam ser mantidos da maneira que haviam sido separados para aquilo, né? Então, essa separação. No Novo Testamento, né, nós temos que fazer sempre esse paralelo com o Novo Testamento, porque esse assunto ele vai até ser um pouco mais abordado, né, na escola dominical agora domingo, porque o irmão Lucas ele vai falar sobre o judaísmo e o budismo, né? Nós temos estudado religiões e religiosidade aos domingos na escola dominical. É óbvio, né? Domingo, escola dominical, porque a escola dominical nossa também já foi na terça, então é importante frisar que é aos domingos, nossa escola dominical, já que ainda que o próprio nome já diga, mas é importante frisar. Ele vai falar sobre o judaísmo e provavelmente também vai falar sobre alguns símbolos judaicos que têm voltado a serem utilizados, né? Então, se os irmãos forem em determinadas igrejas ou congregações, os irmãos vão encontrar lá alguns objetos que eram utilizados no judaísmo, como a Arca da Aliança, né? Réplicas, né? Construções de réplicas daqueles itens, até mesmo porque aqueles itens não foram mais encontrados após a destruição de Jerusalém, né? Aqueles itens não foram mais encontrados. O altar, né? Todos aqueles itens lá, o castiçal. Então, os irmãos vão encontrar alguns candelabros em algumas igrejas, a Arca da Aliança, deixa eu ver o que mais. Eu não passeio muito por tanta igreja assim, irmãos, então às vezes eu não tenho muito essa informação. Mas não é difícil os irmãos encontrarem esses itens, não. Por exemplo, né, no Templo de Salomão, né? Alguns irmãos até põem umas roupas agora assim por cima,
né, para pregar. Além do terno e gravata, ainda põe um negócio aqui por cima para pregar. Ou seja, eram símbolos judaicos, né? Eram símbolos judaicos que o apóstolo Paulo falou. O que a gente, né? O gentil, ele não participa dessa religiosidade israelita, né? Aquilo que foi ordenado para os israelitas não foi transferido para os gentios, no caso nós. A única ordenança que houve para a gente era para nos abstermos da carne sufocada, do ídolo, da prostituição. Então, aquela simbologia, essa simbologia aí, ela não faz parte da nossa religiosidade, até porque a nossa religiosidade ela não é feita através de simbologias, né? De simbologias, ela é feita através da crença no invisível, daquilo que nós não vemos e cremos, né? Enfim, então essa consagração também, essa unção com óleo, né, para separar o sacerdote também, ela no Novo Testamento, a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, ela é substituída nesse sentido assim de consagração com a imposição das mãos, né? No entanto, que o apóstolo Paulo fala também lá para o Timóteo, não impõe as mãos precipitadamente em ninguém, ou seja, não consagre ninguém para o ministério precipitadamente. Então, tenha calma nessa consagração. Então, nesse sentido assim. Então, mas às vezes nós adotamos algumas práticas, né? Algumas práticas do Antigo Testamento que constam, né? Para a utilização, por exemplo, de unção de óleo, por exemplo, de um item, né? Eu vou ungir com óleo a minha cama. Então, são algumas práticas que poderiam ter sido colocadas no Antigo Testamento e até assim, ungir a cama, por exemplo, não há no Antigo Testamento a unção de objetos que são utilizados no templo, né? Mas às vezes nós queremos adotar essas práticas e trazê-las para as nossas vidas de hoje e que não tem necessariamente uma relação bíblica com aquilo que nós vemos, né, no Novo Testamento, né, com a perpetuidade para o Novo Testamento. Tá bom? Vamos lá, verso 16, capítulo 40 de Moisés. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor sobre ela, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, montou o altar do holocausto à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Então, assim que era feito a purificação do sacerdote, Moisés, Arão e os seus filhos faziam dessa maneira também. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e com a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, também esse ato de se lavar, essa representação de se limpar, para cada vez que se aproxima, né, do altar do Senhor, o sacerdote lavava suas mãos e lavava seus pés com águas para se mostrar purificado. Então o judeu tinha essa questão da purificação com água muito presente na sua vida. No entanto, que os irmãos vão se lembrar
quando o Senhor Jesus ele vai na festa de casamento lá em Canaã da Galileia, é onde acontece o seu primeiro milagre, e ele faz o milagre de transformar a água em vinho. Ele utiliza a água que era colocada para a purificação dos judeus. A água que estava lá nas talhas, né, que os judeus se purificavam, era essa água que era utilizada para essa purificação. E os irmãos vão se lembrar também em outras passagens do Evangelho que os judeus, os fariseus, começam a reclamar com Jesus porque os discípulos dele não se purificavam antes de comer. Eles não se lavam antes de comer. Então, eles comem de maneira que eles estão contaminados. E aí Jesus é onde Jesus fala, o que contamina o homem não é o que ele ingere, mas é aquilo que sai de dentro dele, o que sai da boca dele. Para a gente ter uma noção de como é o cenário que a gente está vendo ali no Antigo Testamento e como isso foi sendo levado, até o Novo Testamento, né? Verso 33, finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina na entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela. Então essa nuvem que estava sobre a tenda do tabernáculo, essa glória do Senhor, era tão forte que não podia, o sacerdote não podia entrar. Moisés não conseguia entrar lá por conta dessa glória do Senhor, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, né? Há uma representação até de uma palavra chamada Shekinah, derrama sua Shekinah sobre nós, são aí nos cânticos que são feitos dessa maneira, né? Como representando essa glória do Senhor, essa presença do Senhor, vem dessas passagens bíblicas, né? Desse momento que aconteceu na história do povo de Israel. E essa nuvem, ela servia, irmãos, para proteger contra o sol do deserto. Então, a nuvem descia sobre a tenda de Israel, sobre essa tenda da congregação, essa tenda, e as pessoas só podiam andar, essa tenda, como ela era uma tenda móvel, você levantava e caminhava, tal. As pessoas só podiam se mover de um local para o outro quando essa nuvem se movia também. Então, um símbolo, ou uma confirmação para que as pessoas saíssem, uma ordem para que as pessoas andassem, era a hora que essa nuvem levantava e andava. Então, as pessoas tinham que seguir a nuvem. De dia, a nuvem, né? E à noite havia como se fosse uma coluna, uma nuvem de fogo também sobre a tenda da congregação. A gente observa isso nos versículos 36 e 37, quer ver? Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda da nação de Israel em todas as suas viagens, né? O fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de todo Israel, né? Em todas as suas jornadas. Então, à noite havia fogo sobre essa nuvem. Essa é a melhor representação. Havia fogo sobre essa nuvem para que também cuidasse do povo de Deus. E assim a gente finaliza o livro de Êxodo agora, finalizando o capítulo 40 do livro de Êxodo. E dessa maneira a gente encerra e na quarta-feira o irmão Lucas dá continuidade lá à carta de Timóteo, já no Novo Testamento, né? A gente dá esse salto aí na Bíblia, tanto na Bíblia quanto no tempo e na história, para chegar agora no Novo Testamento, na sua carta de Paulo ao jovem pastor chamado Timóteo. Que os irmãos possam também continuar acompanhando essa leitura bíblica na quarta-feira, se o Senhor assim o permitir. Tá bom? Irmãos, eu agradeço mais uma vez pela companhia dos irmãos aqui online.
aqueles que vão assistir posteriormente também. E eu sei que o exercício da leitura bíblica, principalmente nesses textos do Antigo Testamento, é um exercício muito difícil de se fazer. Eu tenho certeza que aqueles que acompanham essa leitura bíblica são irmãos que... Olha lá, o Lucas falou que vai ler na quarta-feira, às 6h30 da manhã. Olha só, os irmãos se preparem, põe o relógio para despertar, acordem cedo aqueles que puderem, né? Vai ser às 6h30 da manhã. Então é importante essas leituras bíblicas, irmãos, porque esse é o nosso alimento. Esse é o alimento. E são poucos aqueles que têm o interesse, né, nesse alimento. São poucos aqueles que têm esse interesse no alimento, de se alimentar da palavra de Deus. São poucos. E se fosse, né, as pessoas de fora que tivessem esse pouco interesse, mas infelizmente nós vemos também irmãos e irmãs com pouco interesse nessa leitura. Não estou falando nessa que nós fazemos, mas na leitura bíblica, né? É onde nós temos uma grande dificuldade nos nossos dia a dia quando a gente deixa de fazer essa leitura bíblica. Então, se você tem essa oportunidade de participar da leitura bíblica, aproveita, irmão, aproveita. Eu sei que tem muitos irmãos e irmãs que às vezes com a correria do dia a dia conseguem acompanhar só nesses momentos que nós estamos lendo. Então isso é gratificante, é benéfico e eu espero que assim cada um de nós possamos dar continuidade, tá bom? Eu solicito também que os irmãos orem pela irmã Maria Lúcia. Ela é a esposa de um colega do trabalho que ela está entubada hoje com Covid, né? Ela está entubada hoje com Covid e nós oramos pela sua recuperação. Ela tem 2 filhos pequenos que estão lá com o pai, sendo cuidado lá pelo pai. E às vezes a gente só consegue ver a seriedade e a gravidade da situação quando nós temos alguém próximo de nós, né? Nós temos alguém próximo de nós. Então, infelizmente, às vezes o exercício da empatia, ou seja, de sentir o que o próximo sente, de sentir a dor do próximo, ele só é completo em nós quando nós temos alguém perto. Às vezes a gente não consegue sentir a dor do outro que a gente não conhece ou não tem muito contato, né? E é óbvio que nós pedimos ao Senhor e eu peço ao Senhor que ainda aqueles que não têm essa empatia, que não precisem sentir na pele, né? Não precisa sentir empatia, não. Mas não queira sentir na pele o que é ter um familiar entubado, você ficar sem poder visitá-lo e esperar o dia inteiro uma notícia. E às vezes você pensa que a pessoa está em plena recuperação, chega uma notícia que ela está entubada. Então, são coisas sérias, né? São coisas sérias que, em momentos que a gente tem vivido e a gente está passando. Então, que os irmãos possam orar. E a gente está vivendo uma pandemia, que os irmãos continuem usando máscara, continuem usando álcool para se higienizar. E se puderem, se vacine, se estiverem na idade, se você está na idade, se vacine, para que a gente possa se precaver cada vez mais e passar por essa situação que infelizmente já levou mais de 500 mil de brasileiros. Aqui na nossa cidade de Taubaté, mais de 700 pessoas. Às vezes eu fico refletindo, irmãos, para finalizar aqui, a dor que às vezes a gente sente de saber que as pessoas, né? Pô, se o Senhor Jesus voltar hoje, nossa, eu sei que tem um monte de gente que não vai subir, porque, né? Puxa, a pessoa tal lá, né? Às vezes porque eu não preguei, às vezes porque a pessoa não quis um compromisso com o Senhor, né? E a gente não tem a capacidade, às vezes, de sentir a dor de tantas pessoas que morreram, e algumas delas sem conhecer o Senhor. Se conhecer o Senhor, maravilha, está com o Pai. E a gente não tem, né, esse cuidado, né, esse cuidado. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos mais uma vez por essa noite, pela sua graça e pela sua misericórdia de estarmos aqui reunidos e fazendo menção da sua palavra, que possa ter sido bênção na vida dos meus irmãos, porque eu sei que a sua palavra é vida, Pai. E a sua vida, Senhor Jesus, é a sua palavra, é o próprio Senhor, Pai, em cada um dos meus irmãos neste momento, se alimentando e fazendo carne, fazendo-se presente na vida de cada um deles. Pai, eu oro também pela esposa do Arnaldo neste momento, que o Senhor possa cuidar dela, Pai, restabelecer a saúde,
cuidar dos médicos, cuidar dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos recepcionistas, dos profissionais da limpeza, todos aqueles que estão lá no combate neste momento, Pai. Pai, que o Senhor também possa abençoar os familiares, Pai, que tenha guardado notícia, os filhos, os maridos, os pais, os avós, os irmãos, os tios, primos, sobrinhos, todos aqueles, Pai, que têm se perdido e têm deixado, Senhor Deus, seus familiares e entes queridos tristes. Que o Senhor possa confortar o coração de cada um deles nessa noite, no nome de Jesus. Eu oro também pelos meus irmãos que têm apresentado as suas causas, os seus pedidos e as suas orações, Pai, para que o Senhor possa, conforme a sua vontade, Pai, atender, ouvir, consolar, cuidar, edificar cada um dos meus irmãos nessa noite, no nome de Jesus. Dê uma semana abençoada para os meus irmãos, Pai, abençoa eles, cuida deles, livra eles de todo mal, no nome do Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja conosco agora e para todo sempre. Nós dizemos amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até mais. Tchau, tchau.